Olá, sejam bem-vindos. Mais uma aula de literatura. E nós hoje vamos falar sobre poesia. Poesia, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é importante fazermos algumas definições, tá? Poesia é um termo que nós utilizamos para todo tipo de verso poético. No entanto, nem sempre esse termo é um termo correto, tá? E nós veremos por quê. Porque poesia é o ato de criação, poesia é um estilo, poesia é uma forma de elaborar um texto, tá? O que nós temos enquanto texto é chamado de poema. Vamos ver isso aí hoje? Vamos adiante. Bom, vamos lá a essa definição. Olha só. Poesia. Ação criadora de um texto marcado por conteúdos sentimentais, visões de mundo, expressões íntimas, linguagem sintética, imagens inusitadas. Então, perceba aí que o nosso primeiro tópico foi poesia é uma ação criadora de um texto. Esse texto é marcado por conteúdos sentimentais, esse texto é marcado por visões de mundo, esse texto é marcado por expressões íntimas, é o meu ponto de vista, a linguagem sintética, né? Uma linguagem voltada para um determinado objetivo e as imagens são aí inusitadas. Por quê? Porque elas estão dentro do campo da conotação, como nós já estudamos anteriormente. Logo, o resultado dessa criação, o texto resultante dessa criação é o poema, tá? Portanto, o poema é um texto oral, tá? Escrito, oral, também escrito, construído em versos. Tudo bem? O que nós temos na poesia, então? A musicalidade, por isso o texto oral, né? A musicalidade do poema, tá? A musicalidade do texto, a oralidade contida no texto poema é chamada de poesia. Cada poema, tá? Apresentará um verso. O verso é cada linha de um poema. Cada verso em conjunto formará uma estrofe. Logo, a estrofe, que é uma parte importante do poema, que é um texto poético, é um texto que surge a partir da criação poética, estrofe é um conjunto de versos. Um poema pode ser formado de uma ou mais estrofes, tá? Dentro aí da criação, da produção da literatura brasileira. Maravilha? Vamos adiante? Bom, gente, esses elementos, agora que nós sabemos que poesia é o ato de criar um poema, tá? E esse poema é o texto que nós chamaremos, tá? É um texto feito com uma finalidade de ser declamado, com a finalidade de ser oralizado. Tá? Agora que nós temos essa exata noção, fica para nós, então, a informação a respeito de como utilizar, de como perceber os elementos que formam o poema, os elementos formais do poema. Lembrando, tá? Logo aqui atrás, que eu falei, acabei escrevendo ali, texto oral, construído em versos. Esse texto pode ser oral e escrito, tá? Texto oral ou escrito. Vamos adiante, então. Bom, os elementos formais dos poemas podem estar ligados, devem ser vistos como um texto que apresenta ritmo, tá? Se você vai ler um texto poético sem dar o devido ritmo, a devida musicalidade, fica feio, tá? Métrica, ou seja, existem poemas
que são escritos a partir de uma mesma quantidade de sílabas poéticas. Mais à frente nós veremos isso. Tá? A rima, que é muito importante para o poema, há escolas literárias que fazem questão da presença sistemática da rima. Já acontecerá mais ao futuro, nós estudaremos escolas que não darão a menor importância para essa questão de rima, e nós temos em todo o texto poético a linguagem poética, que é uma das características mais importantes. Por quê? Porque a linguagem poética é a linguagem plurissignificativa. E a linguagem plurissignificativa é aquela linguagem que permite que você tenha diversos modos, diversas maneiras de interpretar o mesmo texto poético, ok? Esses diversos modos que tornam-se uma grande armadilha para muita gente, eles podem ser solucionados a partir de qual observação? Sempre a observação em relação ao nome do autor, ao contexto ao qual ele pertence e a qual escola ele estará vinculado. Tudo bem? Vamos adiante? Agora, então, depois desses esclarecimentos a respeito do que é a poesia como ato criador e que o resultado deste ato criador é um texto que nós chamamos e conhecemos como poema, nós vamos, então, realizar aqui um exercício com base nessa nossa aula. A poesia é um conjunto de elementos que podem ser verificados a partir do texto, poema. A poesia pode ser definida como momento ligado apenas ao passado? Apenas ao passado? Não, né, gente? Nós temos poesia acontecendo o tempo todo, tá? No rap, no rock, na música popular brasileira, no forró, no sertanejo. Então, não. Imagens denotativas, porque sim, né? Eu dei exemplos de música, por quê? Porque a música é um texto poético. Imagens denotativas, não bate, né, gente? Por quê? Porque a poesia é uma criação sentimental. Se é denotativo, né, não cabe muito bem, porque daí seria um texto não literário. Texto sem conteúdo sentimental. Não, a poesia, de alguma forma, ela precisa de um conteúdo sentimental. Conteúdos sentimentais, visão de mundo, entre outras coisas, isso é uma característica, sim, da poesia. Ausência de linguagem plurissignificativa. Não, gente. Uma das grandes características do poema ou da poesia, enquanto ato criador, é uma linguagem plurissignificativa, e não a ausência dela. Portanto, nossa alternativa correta, conteúdos sentimentais, visão de mundo e etc., entre outras coisas, como linguagem plurissignificativa, a maneira subjetiva de abordagem a partir de um texto. São elementos que marcam o poema, a poesia. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.